Boa noite a todos. Quando eu estava escrevendo sobre essa palestra, eu estava refletindo um pouco quando é que surge, esse apelo da busca espiritual nas nossas vidas. O que vocês acham? Quando é que a gente realmente se sente chamado para o caminho espiritual? Ou para a busca espiritual? Quando? Quando? O que vocês acham? Hã? A gente é empurrado pelo sofrimento, né? É quando o calo aperta, né? Quando a dor da alma é maior do que os prazeres da vida. Não é assim? É ou não é, gente? Que paradoxo, né? Se a gente está na vida para celebrar a vida e agradecer, a gente busca um caminho espiritual quando está sofrendo. É um paradoxo, né? A gente devia buscar para comungar a graça da vida, do prazer, da alegria, da saúde, da bem-aventurança, da harmonia, e não o contrário, né? Então há uma incoerência aí, né? Como se a gente separasse de verdade o que é caminho espiritual, olhando para o céu, e caminho mundano, olhando para a terra, né? Jung dizia que quando os índios fazem as suas orações, para onde eles olham? Para a terra. Quando eles chamam os espíritos da natureza, quando eles querem agradecer, os índios reverenciam olhando para baixo. E os espíritos e os seres que sofrem, eles olham para cima. E a gente faz exatamente o contrário, né? A gente pede ajuda para o céu e pensa que o inferno é lá dentro da terra, debaixo da terra, não é assim? Então, olha como que a gente se desconectou, né? Porque os índios, essa vida em comunidade, essa vida na natureza, é pura conexão. A gente escuta o que a terra está dizendo. E o nosso coração toca junto com o coração da grande mãe. Por isso a gente não tem necessidade de desmatar uma floresta para plantar pasto, para botar boi, para depois matar o boi e fazer churrasco. A gente acha que é muito mais negócio manter a floresta em pé e preservar a nossa vida. Porque a floresta são os pulmões. A gente só respira enquanto tem árvore. Daqui a pouco nem respirar a gente vai ter mais. Então a gente está matando a nossa própria vida. A própria humanidade está extinguindo a si mesmo. De tamanha a desconexão. Né? Porque a gente ficou blindado. Ó. A gente só vive assim, ó. Paredes, muro e concreto. A gente já não tem mais contato com a terra. Aí, claro, na hora que o calo aperta, a gente vai em busca do caminho espiritual, um pouco movido por esses sofrimentos. Né? E muito movido por causa disso aí. Quando a gente sente que está andando em círculo. Caramba, eu já vi esse filme mais de uma vez. Eu já passei por isso bem umas 300 vezes, eu não estou aguentando mais não. Aí a gente vai atrás. Quando a gente vê que a nossa realidade não muda, pagando promessa ou não, dando comida para o santo ou não, está lá do mesmo jeitinho, não é? Acordando mais cedo, dormindo mais tarde, e a realidade está lá, do mesmo jeito. E aí a gente começa a não acreditar mais que as coisas acontecem assim, ó, no instalar de dedos, só porque a gente fala, eu não quero mais viver isso. A gente já não consegue mais acreditar que é assim, que basta dizer, eu não quero mais isso. Nada muda.
E aí chega a desesperança. Especialmente na gente mesmo, né? A gente promete que ano que vem vai ser diferente. Passa ano após ano e a vida continua na mesma. A dieta não acontece, os quilos a mais a gente não manda embora, o dinheiro que a gente disse que ia guardar, a gente não guarda, o trabalho que a gente disse que ia mudar, a gente não muda, aquilo que a gente disse que ia estudar, a gente não estuda, o tempo que a gente disse que ia reservar para meditar, a gente não reserva, e aí a gente perde a esperança. E aí a gente começa a sentir culpa. Certo? É ou não é? Estou contando alguma história que não seja a minha? Todo mundo já viveu isso, né? Aí a gente começa a se sentir culpado. Só que ninguém dá conta de se sentir culpado a vida toda. Aí a gente começa a buscar culpados fora de nós. Aí começa a festa, né? A festa de botar culpa em todo mundo. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, do meu esposo, da minha mulher, dos meus filhos, do meu chefe, meu vizinho, do governo, não é? Da corrupção, enfim, a lista é infindável. E aí a gente apela para quê? É o nosso último grito de socorro nesse primeiro grande desafio. Por favor, me tire daqui, eu não aguento mais. Eu quero uma salvação. Aí tem gente que faz o quê? Vai lá na igreja, vou contar todos os meus pecados, não é? Faz uma confissão, conta todos os pecados, entre aspas, recebe lá uma, como é que chama? Uma remissão, dos pecados, uma penitência, que normalmente é algumas Ave Marias e Pai Nosso, né? Reza lá bonitinho, estou livre. Certo? Quantos minutos dura isso? Uns 5 minutos ou meia hora, né? No outro dia, está lá, tudo de novo batendo a sua porta. E a salvação prometida não veio. Nem por intermédio do padre, nem por intermédio do pastor, da cartomante, do bispo, de Deus, de Buda, de ninguém, gente. Porque a salvação não vem dessa maneira. Vem para vocês? Já veio algum dia? Aí a gente começa a se perguntar, mas por que não vem? O que eu estou fazendo? Onde eu estou errando? E fica igual um disco furado, não é assim? Aí a gente quer o entendimento das coisas. Porque simplesmente ler, tentar fazer, já não resolve. Ouvir a história do outro também não resolve. Escutar o que a pessoa está fazendo e mudando na vida dela também já não está dando certo. E aí, na maioria das vezes, a gente vai em busca do quê? De algo que a gente tenha o menor esforço e o maior resultado. É com essa mentalidade que a gente começa a trilhar o caminho espiritual. Sim ou não? Aí você vai para onde te promete mais. E te exige menos. Especialmente quando alguém fala assim, minha irmã, a culpa é dos obsessores. Você não tem nada a ver com isso. Aí você, é aqui que eu vou ficar. Porque eu não tenho nada a ver com isso. São os obsessores que estão atrapalhando a minha vida. E aí você vai levantar um altar para isso. Para esse caminho espiritual que diz que a culpa é dos obsessores. Estão acompanhando, gente? É assim ou não é? Porque é claro,
Porque desde que a culpa não seja minha, eu topo qualquer negócio. É ou não é? É ou não é? Aí tem outros lugares que fala, a culpa é do não sei quem que fez macumba para você. Aí você monta o seu altar lá. Porque o problema foi a macumba de quem tinha inveja de você. Você está rindo, né? Está todo mundo aqui da primeira fileira, tudo rindo. Mas é assim, gente. Para eu desfazer essa macumba, 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, e você paga. Porque você quer se livrar daquilo. Você não quer ter trabalho nenhum. Então, se é o Espírito que vai te livrar daquele sofrimento, você paga o que for. Certo? E aí você vai ter aquilo, a promessa, o resultado prometido. E aí a gente vai em busca disso aí, soluções mágicas. Entre por essa porta e tenha o seu amado em 3 dias na palma da mão, não é assim? Já leram esses cartazes, não é assim? Gente, é muito bom, não é não? Em 3 dias é muito rápido. Aí a pessoa paga 1, paga 2, paga 3, paga isso a vida inteira às vezes. Tem gente que só vive, gente, da busca de soluções imediatas para os seus problemas. Está assim de gente. É uma indústria que gira em torno disso. Certo? Então a pessoa está querendo uma saída e ela quer sair pela porta dos fundos, sem ninguém ver. Não é assim? Ou você vai lá e deixa todo mundo ver, você entrando lá na casa. Se a portinha for dos fundos, melhor. Aí ninguém me vê, né? Que eu estou aqui. E aí, gente, a gente está achando que um Deus, seja lá, que Deus é esse, não importa o nome que a gente dá, vai salvar a gente das nossas inquietações, incertezas, angústias e sofrimentos. É ou não é? E aí? Essa é a infância espiritual. Esse estágio dentro do caminho espiritual, ele é o estágio infantil de uma imaturidade espiritual, onde todas as perspectivas do que seja um caminho espiritual tem a ver com essa coisa que está fora e que ajuda de lá para cá e que o problema está fora. Então, quem está andando por esse caminho está ainda dentro dessa etapa da infantilidade espiritual, onde a pessoa nada mais quer do que essas respostas que venham de onde? De onde, gente? Acho, aqui, ó, que essas respostas venham de fora. Que alguém me diga qual que é o meu problema, a minha dificuldade, e me dê a solução. Então, a perspectiva é de resposta de fora, ok? E aí, com base no sistema de crenças que cada um traz, porque as crenças nós herdamos e nós repetimos. O que os ancestrais falaram, o que os bisavós, avós e pais falaram. Estão tudo arquivado dentro de nós. E a gente continua levando isso adiante. Sem contar com as nossas vidas passadas, tudo isso que está arquivado no nosso psiquismo. Então, são heranças que a gente carrega e sai reproduzindo.
com base nessas crenças, a gente vai adotando verdades alheias. Certo? Que você não sabe nem por que você repete que Deus castiga. Quem é que nunca disse isso? Deus castiga. A gente cresceu ouvindo isso. Isso é pecado. Quem é que falou? Nós ouvimos isso desde que nascemos. Se fizer dessa forma, vai para o céu. Se fizer dessa forma, vai para o inferno. Quem que ensinou isso para a gente? Ninguém ensinou. A gente só escutou. E a gente foi arquivando isso e fomos reproduzindo esse sistema de crenças. Fomos sendo conduzidos na nossa vida a partir desse sistema de crença. A partir de verdades alheias. E aí a gente fica com muito medo do novo, daquilo que nós não conhecemos, daquilo que a gente nunca saboreou. Qual que é o gosto do silêncio? Qual que é o gosto do verdadeiro diálogo com Deus? Que sabor tem um encontro com o divino? Isso é assustador, gente, se a gente nunca teve essa experiência. Certo? E a gente começa a andar pela viela estreita, porque é mais seguro, isso aqui eu sei do que se trata. Minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu vou por aqui. O padre faz assim, o pastor faz assim, eu vou por aqui. E a gente vai olhando a pequena estrada, a pequena trilha, por causa dos medos, da gente olhar para algo que a gente não conhece, que a gente nunca saboreou. E aí a gente começa a negar o que a gente não conhece. Então, vale a minha verdade, a sua? Não. Qual é a raiz de todas as guerras humanas? Essa aqui. A raiz do meu contra o seu. A minha opinião contra a sua. O meu entendimento contra o seu. O meu ponto de vista contra o seu. Isso é a raiz de todas as guerras. Né? E a gente começa a negar o que a gente não conhece. E vamos continuando vivendo a partir de onde, gente? Do passado. Porque se a gente não experimenta o novo, gente, a gente está recriando o mesmo novelo de lá. O mesmo embaraço de sempre. Não tem como fazer diferente se a gente vive de passado, vive de crenças. Não adota nada novo na nossa vida, não experimenta, não saboreia. Ok? A gente fica vivendo do retrovisor, do velho, do antigo, do guardado, do arquivado em nós. De memórias. E memória, gente, é tudo antigo. Aí ninguém entende por que não consegue viver Dharma. Só vive karma. Porque karma é ação. E a ação se dá no agora. E para mudar, eu preciso fazer diferente. E eu só faço diferente quando? No agora, certo? E isso tudo vai limitando as suas possibilidades de se tornar alguém diferente do que você já foi um dia. Gente, isso é tão, às vezes, improvável para tanta gente e é um absurdo diante do nosso potencial humano e divino especialmente. É a gente se reduzir a repetir tudo como antes. A se ver no espelho do passado. E terminar a vida e falar, caramba, eu estou no mesmo lugar. Eu não saí daqui. Certo? É muita limitação. Então, gente, a raiz dessa limitação é essa ideia extremamente equivocada da separação. De que existe eu e você. Eu e Deus.
Eu e minha sombra. Eu e o inferno, certo? E a gente vai pensando assim, certo e errado, bom e mal, feio, bonito, luz e sombra. Aí a gente fica dividido nessa mente dual, nessa mente que vê tudo separado. Se você pensa como eu amo você. Eu te aprovo, eu chamo você para a minha roda. Mas se você pensa igual, diferente de mim, eu viro as costas para você. Eu não te convido para as minhas festas, eu não te cumprimento na rua. Percebe? É assim que funciona. Mente de separação, dualidade. Ok? Com tudo isso, a gente começa a experimentar uma certa revolta, porque não existe coisa que mais causa revolta do que separação. Por que tem tanta maldade no mundo? Por que tem gente rica? Por que tem gente pobre? Não é assim que a gente vê o mundo? E não é assim que a gente fica indignado com as coisas? Por que tem tanto sofrimento? Por que essa pessoa é tão boa e só vive doente, sofrendo? E por que aquele infeliz que rouba, que não sei o quê, está lá todo no bem bom? Não é assim? Aí a gente começa a experimentar isso aí dentro da gente. Isso vai só se acumulando. E com isso a gente vai recriando as velhas feridas da nossa alma. Aquilo que você já viu um dia, já viu 2 dias, uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Por quê? Porque fica só andando em círculos, repetindo os velhos e antigos clichês. Cai no buraco de novo e não acredita. Quem já passou por isso, gente? Quem está passando por isso nesse momento agora na sua vida? Levanta a mão. Putz, grilo, eu estou no buraco de novo, eu não aguento mais. Não acredito. Só vocês 5? Não acredito. Gente, eu estou falando com espírito ou com gente encarnada? Será que eu estou aqui na Terra? Eu já morri, não estou sabendo? Eu estou aonde? No nosso lar ou no umbral? Eu não estou sabendo mais onde eu estou. Só tem 4 pessoas que estão dentro do buraco nesse momento. Puxa vida, vocês estão bem pra caramba, hein? Parabéns. Onde vocês estão estudando? Qual é o caminho espiritual que vocês estão trilhando, né? Gente, se eu ainda vejo o mundo separado de mim, eu estou numa cratera, eu estou no tremendo buraco negro. O buraco é mais embaixo. Certo? Eu estou literalmente dentro do buraco. Né? No estado de separação, nós vivemos dentro do buraco. E aí, dentro do buraco, a gente não acredita e fala assim, a culpa não é minha. Né? Não, a culpa não é minha. Eu caí de novo no mesmo lugar, mas a culpa não é minha. Aí chega uma hora que você chuta o balde. Quem já chutou o balde? Eu vou aqui para o fundão para ver quem é que já chutou o balde. Aí você se divorcia. Você não quer mais saber desse negócio chamado espiritualidade. Ou não é, gente? Fica de mal. Primeiro de mal que você fica com Deus. Você se separa dele, Belém, nunca mais ficou de bem. Não quero saber de Deus, Deus não existe. Aí você dá uma de ateu por uns dias, às vezes dá conta de dar uma de ateu por uns dias. Você é ateu, é melhor, não acredito logo em nada. O que adianta a gente acreditar nas coisas? Nada muda, né? Aí se divorcia. O povo chama você, vão lá para o centro tomar um prazo. Não vou não. Aquele povo, aquelas baboseiras, só falando a mesma coisa, aquela lenga-lenga, não é assim? Rola isso. Aí a gente cai na desesperança de novo e começa a negar. Certo? É um processo diferente. Aí vem a negação. Isso não é assim, isso não é assado. Tudo a gente começa a negar. Ok? Estão se localizando, gente? Vocês estão junto comigo ou eu estou falando sozinha? Estão acompanhando? Se tiver dúvida, é só interromper, tá bom? A gente pode ir conversando aqui. Só que esse processo causa
um tremendo desgaste de energia. A gente não dá conta de ficar de mal com o mundo por muito tempo. A gente sofre demais porque a nossa energia vai embora nesse sistema de defesa que cresce em torno de nós, quando a gente fica negando as coisas. Vai muita energia embora. Aí chega uma hora que vem um cansaço. E com esse cansaço vem o que a gente chama de inverno. O que a gente faz no inverno, gente? Se recolhe, o que mais? E come? Toma um chocolate quente, né? Se encolhe, o que mais? Hiberna. Bebe também? Vocês fazem isso, gente? Isso não é de Deus. Né? Toma vinho. Mas a gente tem essa necessidade desse encolhimento, né? Dessa introspecção, desse recolhimento. Esse é o inverno espiritual. Muitos de vocês já passaram, talvez todo mundo, e não passa uma vez só na vida não, tá? Passa várias vezes. E a gente tem uma profunda necessidade de silêncio. Chega a hora que quando as pessoas começam a falar de espiritualidade perto de você, você chega a tapar os ouvidos. Porque o único som agradável é o silêncio. Você não quer mais ouvir, você quer sentir. E você quer mergulhar numa outra esfera, muito diferente daquela. Certo? Nessa fase, vem um enamoramento com a meditação. É ou não é? Puxa, eu quero aprender a meditar. Inclusive, vai ter uma oportunidade, tá? Dia 8 de setembro, o monge Gensho vai dar uma palestra aqui. E, na sequência, sexta, sábado e domingo, ele vai fazer um pequeno retiro de meditação, acho que em Lusiânia, se eu não me engano. O convite está ali no mural, tá? Se vocês se interessarem, pode procurar ali. É uma oportunidade maravilhosa. Fazer uma prática de alguns dias com alguém tão experiente como o monge Gensho. Então, chega essa necessidade da alma. É uma necessidade muito profunda de entrar um pouco mais em contato com esse silêncio meditativo, onde não tem o ruído da mente e onde não tem mais tanto barulho, tanta conversa, tanto diálogo mental. Nesse momento, a gente não quer mais olhar para fora. A gente quer olhar para dentro da gente mesmo. Então, essa lente projetada no mundo externo, ela vira em direção a nós mesmos. Muda completamente a perspectiva, hein, gente? Essa é uma guinada. Na verdade, é uma guinada no sentido de mudar o vetor, o direcionamento. Ainda não é a mudança. Ainda tem muito caminho para percorrer. Só que é assim, ó, a gente anda muito tempo com uma seta apontada para fora, aí a gente, nesse momento, essa seta virou, mas ela ainda está longe. Essa seta ainda tem que entrar muito nessa direção, ok? Mas é essencial esse vetor mudar. O direcionamento da sua mente não é mais um direcionamento para lá, é um direcionamento nessa direção. É imprescindível. Essa é a fase mais importante que eu considero. Porque depois que você vê que não é fora, é dentro, acabou. Você pode até demorar um pouco mais. Vai levar o tempo que for. Mas você para de mentir para você. Já é um bom começo. Sim ou não? Só de parar de mentir, gente, é maravilhoso. Você não se engana mais. Você não está se enganando o tempo todo, achando que vai ter alguma coisa fora de você que vai te ajudar. Certo? E aí, claro, né, gente? Quando você olha para dentro, o que acontece?
O que acontece, gente? O entendimento de si mesmo. É óbvio. Aí não adianta, o que eu disser para você, se você já sabe quem você é, o que é mais importante? É o que você já sabe a respeito de si mesmo. Começa um pequeno movimento de emancipação. Percebe? Um pequeno. Você começa a não depender mais de mim. É óbvio? Ok? É um pequeno, porque está no início ainda. E aí vem a mudança. Essa mudança, claramente, vai trazer uma mudança de opinião sobre as coisas. Com a mudança de opinião, o que você muda? Eba! Não é mais a católica, agora eu sou espírita. Agora eu entendi que é espírito, que reencarna, que não sei o que, não é assim? Uau, me salvei! Ou eu sou budista, ou eu sou bandista. Você sai mudando e vai, né, ficando feliz com as mudanças. Já acharam que já estavam liberados? Aí você muda de mestre, não é? Aí você vai para um degrau acima. Agora você acredita em mestres ascensionados. Opa! Aí você já sobe no banquinho. Você já não está com a ralé. Aí você muda de guru. Aí é um guru indiano. Mais legal, não é? Não é mais o padre. É um guru mais, né, caprichado. Aí você muda de livro. Você já não lê mais essas coisas. Você vai lendo essas outras coisas. Aí chega uma hora, depois de mudar para essa religião, para essa, para aquela, e continuar no mesmo lugar, finalmente você se dá conta do quê? Vamos falar todo mundo junto? Impermanência. É a única coisa que existe. É a mudança sistemática. Que nada tem essência duradoura. Um dia você está feliz, no outro você está triste. Nesse momento você sente prazer, no outro momento você sente dor. É a impermanência da vida. Só o fato da gente estar vivo, a gente deixou de ser algo fixo, parado, rígido. O tempo todo a gente está em mudança. E a única coisa que existe é o quê? A própria mudança. O surgir e o desaparecer de todas as coisas. É isso que é impermanência. Gente, essa compreensão, ela é essencial no caminho espiritual. Por que vocês acham que é essencial? Aliás, eu estou falando que é. O que vocês acham disso? Pensa um pouquinho. Por que é importante eu entender que tudo é impermanente? Por quê? Vou sofrer menos. O que mais? Vamos lá. Tudo é passageiro. Olha a chave. Se tudo é passageiro e nesse momento eu estou tendo um momento de êxtase, qual que é o meu estado nesse momento? Passageiro. Como é que eu posso lidar com esse estado de êxtase? Vamos lá, gente. Sabendo que vai passar. Se eu sei que vai passar, eu não vou nutrir o quê? Apego. Gente, a raiz do sofrimento é essa. Apego.
Segura para mim, amor. Ou aversão. Não quero saber disso. Ou, não, isso é meu. Ou não quero que isso nunca termine. Tá bom demais. Essa é a raiz do sofrimento. Apego e aversão. Quando eu entendo profundamente o que significa impermanência, esses dois momentos, apego e aversão, eles se juntam aqui no meio, ó. É o estado natural de todas as coisas. Tanto a coisa boa vai passar, como a coisa ruim também vai passar. Porque nada tem essência duradoura. Elas vão se juntar aqui na sua frente. Nesse estado você pode manter a sua mente o quê? Equânime. Equânime com tudo que é, em estado de aceitação e não julgamento. Percebe? Ora, se o que é bom vai passar e o que é ruim vai passar, por que eu vou sofrer? Eu só fico aqui olhando. O ruim vai passar também. É a minha dor, a minha doença, o meu desespero, a minha inquietude, a minha solidão, o meu sofrimento, as minhas incertezas, a minha angústia. Nada vai durar para sempre. Isso também vai passar. O meu prazer, a minha riqueza, a minha juventude, a minha saúde, a minha beleza, isso também vai passar. Então não adianta eu me apegar a nada disso, porque senão eu vou sofrer 2 vezes. Se eu me apegar, eu vou sofrer de 2 a 4 vezes. Ou de 2 a 1000 vezes. Depende do tamanho do apego. Certo? Isso aqui é essencial a gente entender, tá? No caminho, nesse caminho. Uma vez compreendendo a impermanência, percebe? Isso aqui é um passo depois do outro. Começa o início do despertar. Uma vez compreendendo a impermanência de todas as coisas. Certo? Que é reconhecer. Reconhecer o que, gente? Testemunhar. Isso está partindo, isso está surgindo na minha vida a partir de mim mesmo. Eu é que estou fazendo isso comigo. Reconhece. Reconhece também que o caminho sou eu. Correto? Sim, gente. O caminho sou eu. A resposta está dentro de mim. Chega batendo. É bom demais. Só vou olhar para você e sorrir junto com você. Eu vou me alegrar junto com você. Nós vamos celebrar a vida juntos. Você é livre e eu também. Não pode haver felicidade maior do que essa. A gente só senta e sorri. Certo? O autoconhecimento traz essa independência. Saber que o problema não é do outro. E não é o outro. Ah, que delícia. Finalmente chegou a tão sonhada maturidade espiritual. Que presente! Que oportunidade maravilhosa! Amadurecer espiritualmente. Deixar de ser uma criança e se tornar adulto espiritualmente. Não pode existir coisa mais bem-aventurada do que essa. Ah, quando eu sou adulto, o que eu faço, gente? O que eu faço? Age diferente. A criança faz o quê? O que quer. O adulto faz o quê? O que precisa. É assim, gente.
Como criança, a gente fica só fazendo o que a gente quer, brigando com as coisas como elas são. Como adulto, a gente se apruma e fala, caramba, eu que tenho que fazer isso, ninguém vai fazer por mim. Aí você faz o que precisa, ok? E claramente você vai fazer diferente, é óbvio. Você vai fazer diferente. Só que para fazer diferente, gente, tudo tem um preço, não é? Implica em você escolher diferente. Certo? Essa porta ou essa? Esse alimento ou esse? Esse trabalho ou esse? Ganhar dinheiro desse jeito ou desse? Esse prazer na vida ou esse? Sexo desse jeito ou desse? Vício ou libertação? Saúde ou doença? Harmonia ou tempestade em copo d'água? Você escolhe? Correto? Hã? Isso, amor. É péssimo? Olha aí, a criancinha. Ah, não, isso é péssimo. Ah, eu vou ter que abrir mão da minha pipoca, do meu sorvete, do meu brigadeiro. Das minhas sonecas no final da tarde. Ah. Não é? Volta lá. Não tem problema, fica mais um pouquinho, curtindo 3 aninhos. Não tem problema. Ok? Não tem problema. O ritmo é de cada um, gente. É o passo que cada um está disposto a dar na vida. Essa condenação é uma invenção das religiões. Não tem ninguém controlando. Gente, não existe livro. Sabe aquele livrão que diz que está tudo escrito? Sabe? Não existe. Estão livres. Não tem ninguém anotando se você fez certo ou errado. Não tem livro que dê conta, gente. Não tem livro que dê conta de anotar, não. O quinquilhão de coisa que a gente faz. Esse livro foi queimado. Certo? A gente faz o que a gente quiser fazer. Só que também a gente colhe o que a gente plantou. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Limão, abacaxi, pimenta. Está tudo certo. Ok? E não tem ninguém condenando. A única coisa que condena é a nossa consciência. Só isso. Chega uma hora que ela é maior do que qualquer coisa. Ok? Aí quando a gente abre mão, a gente aprende a renunciar várias coisas que nos mantiveram presos à ilusão. A gente se ilude facilmente. Aí você começa a fazer renúncias na sua vida. Puxa vida, eu me iludia com isso, eu achava que isso era o máximo, e que se eu tivesse isso eu ia ser feliz. Dinheiro, um bom emprego, serviço público, não é assim? Aposentadoria. Gente, tem uma amiga que aposentou, 2 anos depois ela morreu. E aí? Será que ela depositou a felicidade no dia que fosse aposentar? Logo depois que morre, ou depois que aposenta? Entende? É assim. Aí a gente começa a aprender a renunciar várias e várias coisas na nossa vida. E com a renúncia, a gente também começa a aprender a aceitar as coisas como elas são. As pessoas dentro das diferenças. O mundo exatamente do jeito que ele é. Ninguém fica pedindo para morrer. Não é? Ué, se eu estou vivo, alguém vai pedir para morrer? Não, eu estou vivo, eu aceito a minha vida. Eu aceito isso aqui que está acontecendo comigo. Ok? A gente não pede para desencarnar e encarnar em mundos celestiais, por exemplo. Eu conheço gente que diz que essa é a última encarnação dela aqui. Que a próxima já vai ser não sei aonde. Eu falei, caramba,
Tá podendo a criatura, viu? Já está sabendo até onde vai encarnar na próxima. Dou 10 para essa aí, viu? Quisera eu, ainda estou pensando naquele livro, que ainda de vez em quando ele ainda... Né? Ela já sabe que não vai mais encarnar aqui. Caramba, que felizarda. Aí, finalmente. Ai, quando a gente aceita, gente, a gente aceita tudo, inclusive a gente mesmo. Que é o mais difícil. Minha barriga, minha pelanca, meu cabelo branco, minha ruga, minha mediocridade, minha ignorância, minha pequenez, minha raiva, meu egoísmo, meu julgamento, minha crítica, minha ira, meus vícios. Aceitar não é se casar com isso, hein, gente? Aceitar não é falar, eu aceito, eu sou assim, vou morrer assim. Não, isso é infantilidade espiritual. Aceitar é reconhecer, nada mais do que isso. Parar de brigar, porque quando a gente aceita aqui, o outro é como é. E você olha como um igual. Qual que é a diferença entre nós duas? Seu cabelo é um pouquinho mais preto que o meu. Nenhuma, meu bem. Do ponto de vista humano, nós somos 100% iguais. Tudo o que você quer dentro de você, eu quero dentro de mim. Então não existe outra possibilidade senão te respeitar. E olhar para você e te amar do mesmo jeito que eu me respeito e me amo. Não existe outra possibilidade, porque nós somos absolutamente iguais, do ponto de vista da humanidade. Percebe? Então, essa compreensão, gente, muda tudo na nossa vida. Mas é tudo mesmo. Não é aceitar a pessoa que eu gosto. É aceitar especialmente a pessoa que eu odeio. E que eu julgo o tempo inteiro. Porque a que eu gosto é fácil. É aceitar o diferente, o oposto de mim. Aquilo que faz tudo o que eu mais detesto. Certo? E aí, com o preço que você paga, claramente vem a mudança. E aquela cura que antes era fora, como é que é agora, gente? É dentro. Aí quem é que vai me curar agora? Eu mesmo. Sem pagar nada, o que é melhor. De graça, gente. Não tem que pagar. Cartomante, missa, nada, não tem que pagar nada. De graça. Percebe? Quem vai curar a senhora? Tem que ser? Só pode ser a senhora. Não tem outra pessoa que pode fazer isso. Mas o caminho já mostrou. O caminho já foi mostrando. Certo? A ajuda, com certeza, ela é necessária. Mas o caminho vai mostrando a chave. Chega uma hora que a senhora entende que está aí, aí dentro, a chave. Ok? E aí, quando essa chave, isso que a senhora acabou de dizer, eu mesmo, acontece, essa realidade interna muda, o que estava separado volta a fazer parte. Ok? Aquilo que eu negava, eu coloco dentro de mim. Aquilo que eu detestava, eu sinto aqui dentro. Não tem diferença. Ok? Você começa esse processo. Integrar, unir, incluir, religar. Aqui muda tudo. O que é religião? A primeira ideia dessa palavra, religião, era essa, né, gente?
religar. Religar tudo, o universo inteiro, aqui dentro. Aí a gente vai viver isso de verdade. Essa religação aqui dentro. Ok? Aceitando as diferenças. Esse diamante vai ganhar forma. Que diamante é esse, gente? Pensa uma pedra bruta. Sabe que o diamante ele não é tão lindo quando ele sai da terra, né? Todo mundo sabe disso. Ele é lapidado em inúmeras facetas. O que são essas facetas, gente? Do ponto de vista do caminho espiritual. São todos os caminhos. Não existe só um. Não existe a minha verdade, a minha religião, a minha ideia, a minha compreensão. O diamante aqui, ó, gente, são todos nós. Uma grande pedra lapidada. Você traz um pouquinho da sua luz, você traz da sua. Entendeu? Só assim. Então é com todos, não é individual. É uma coisa só, lapidada de várias formas. Eu vou espelhar um tanto da minha natureza interna. Você vai espelhar a sua. Você vai espelhar a sua. Dá para ser o diamante com uma faceta só, gente? Não. A verdade é o todo. A verdade é o todo. Olha aqui, ó. A verdade é o todo. É a unidade. Todas as coisas ao mesmo tempo, juntas. Quer um exemplo? Vamos respirar juntos 3 vezes, bem profundamente. Que ar nós acabamos de respirar. Esse ar estava dentro de qual pulmão aqui? Hã? Quem é? Esse ar que nós respirando estava dentro de qual pulmão? De todos. Estava dentro do pulmão lá do pessoal da esplanada? Não! Estava envasado aqui só dentro da fonte de luz? Hein? Estava dentro dos pulmões da Terra, lá do Japão? A gente está respirando o mesmo ar? Sim ou não, gente? Lá dos atletas que ganharam medalhas olímpicas? Sim ou não? Estamos respirando o mesmo ar que Buda respirou? Sim ou não? O mesmo ar que o Cristo respirou? Teoricamente? Não, gente, vamos lá. Teoricamente, vamos lá. Gente, estamos respirando o mesmo ar que quem está preso numa penitenciária está respirando? Quem está no hospital do Agarrã está respirando? Sim, gente. Sim. Não existe nada separado. A única coisa separada é a nossa mente. Essa ideia de que existe eu e o outro é uma ilusão. Ao mesmo tempo, nós estamos respirando com os iluminados, entre aspas, e ao mesmo tempo, a gente está respirando com os não iluminados, também entre aspas. A gente respira nesse momento com a humanidade inteira. É isso que é a unidade. E é lindo quando a gente entende.
É maravilhoso quando a gente entende. Não tentem brigar com isso. É inútil. É inútil. Vamos respirar de novo. Vamos respirar com a humanidade toda. Vamos. Com Buda agora. Vamos. Vai ser diferente. Vocês vão sentir cheiro de incenso. Quer ver? Vamos lá. Vamos respirar. Com os mestres. Vamos respirar com toda a consciência crística. Vamos lá, gente. Respirando com toda a consciência crística. De novo. Vamos respirar junto com todos os seres que estão sofrendo e estão ainda na ignorância. Vamos respirar junto com todos eles. Vamos respirar com todas as pessoas que estão perdidas em suas próprias vidas, em suas próprias mentes. Respirando. E eu quero que vocês me digam honestamente se teve alguma diferença. Não teve. Não é lindo? Não tem diferença. É tudo uma coisa só. Isso aqui. Unidade. Não existe nada que fuja isso aí. A gente é uma coisa só. A única coisa que nos separa ainda é a mente dual. Se a gente estiver no estado de unidade, a gente vai sentir isso aqui que nós sentimos. Essa coisa maravilhosa que foi respirar com a humanidade inteira, sem nenhum julgamento, só respirando. Ok? O caminho, então você já sabe que só você pode trilhar e ele é único, ninguém vai fazer ele por você. Só que você vai dar um passo de cada vez, tá, meu bem? De vez em quando você dá uns pulinhos, porque, né, para ir mais ligeiro, tá bom? Eu dou vários pulos. Quando eu posso, eu dou mesmo. Eu falei, vou ganhar tempo, vou ficar aqui marcando toca? Eu não, vou vazar. Eu pulo quando eu posso. Porque a consciência me leva a dar saltos. Então, eu vou aproveitar, ela está a meu favor. E a física quântica está aí para quem quiser entender e viver a física quântica. Então, vamos dar saltos. Saltos quânticos. Eles são possíveis. Se coloque em sintonia com eles. E você vai viver os saltos quânticos na sua vida. Aí você aprende enquanto caminha. Sua vida começa a ser o reflexo da sua mente, das suas palavras e das suas ações. Não tem mais nada incoerente, hein, gente? Não é mais aquela coisa que você fala para o outro e faz tudo o contrário. É uma profunda coerência entre o que você pensa, fala e faz. Está junto. Você não assalta a geladeira escondido. Precisa mais disso. Não bota senha no celular. Sua vida é um livro aberto, não apenas para você, como para qualquer pessoa. Tá? Você cria a sua realidade. E aí você se liberta de tudo. Sai da prisão. Ok? E a verdade não é mais uma ideia, hein, gente? Porque a gente tem uma ideia sobre a verdade. A verdade já não é mais uma teoria para você. O caminho espiritual deixa de ser um caminho. Sua vida é espiritualidade. Suas ações mostram quem você é. E você testemunha isso. Você já não sonha com isso. Você testemunha todos os dias o que é essa mudança. Ok? Vamos ler juntos isso aqui?
Vamos ler juntos? Precisas de compreender, de mergulhar profundamente, de examinar de corpo e alma, com tudo o que tiveres, para encontrares uma forma diferente de viver. E isso depende apenas de ti e de mais ninguém. Porque nisto não há nenhum professor, nenhum pupilo, não há nenhum líder, não há nenhum guru, não há nenhum mestre ou salvador. Tu mesmo és o professor e o pupilo. Tu és o mestre, tu és o guru, tu és o líder, tu és tudo. Palmas, que isso aqui merece palmas. Quanta generosidade. Uma vida ensinando isso. Krishnamurti viveu uma vida inteira ensinando isso. Você é o que você pensa. Você é o que você vibra. Você é o que você acredita ser. Muito obrigada, gente. Boa noite.